Olá pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier e informações enviadas pelo Espírito André Luiz. Como eu tenho dito, esta obra, embora trate de mediunidade, ela aborda também vários assuntos, não apenas a mediunidade, o que nos dá margem a diversas reflexões. Então, é muito útil para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para todos nós. E esse capítulo 14, que nós vamos hoje fazer um resumo dele, e como sempre eu vou abordar os conceitos, as coisas que são mais importantes para que vocês leiam e possam entender melhor. Ele fala, dentre outros assuntos, de uma característica interessante do casamento, tá bom? Então, nesse capítulo você tem a seguinte situação. Eles tiveram, aquele grupo que o André Luiz acompanha na Casa Espírita, tiveram uma reunião mediúnica, onde a principal médium, a mais evoluída, vamos dizer assim, mais desenvolvida na mediunidade, se vocês lembram, é a irmã Celina. E a irmã Celina participou então da reunião com pleno conhecimento do que acontecia no plano espiritual, e a reunião tinha acabado. E aí o André Luiz vai comentar assim: distanciávamos-nos da instituição quando o marido desencarnado de irmã Celina, cuja presença assinaláramos no decurso da reunião, se aproximou de nós. Esse marido da Celina, que tinha desencarnado lá naquela reunião, quando a reunião terminou, ele se aproximou dela querendo falar com ela. Ela disse assim: espera um pouquinho. Isso mostrou naquela ocasião a responsabilidade dela com a reunião, fazendo com que o marido desencarnado aguardasse mais um pouco. E aí o orientador, vai falar o seguinte, que Abelardo não era uma entidade de escola, quer dizer, não era um espírito muito evoluído. Ele, na verdade, quando desencarnou, ele ficou um tempo obsidiando Celina, ou tentando obsidiar, só que ela não dava sintonia. E através da intercessão dela, ele conseguiu ser resgatado. E agora ele está lá no mundo espiritual e ele está começando a trabalhar, como está acontecendo com André Luiz. E ele se interessa por Libório. Libório, se vocês lembrarem, lá no capítulo 7, é um espírito que está desencarnado, com uma série de problemas, ele está muito denso e ele quer ajudar o Libório, E aí surge uma conversa que é a seguinte: o André Luiz percebe que há uma ligação entre a Celina e esse marido que desencarnou. E a grande questão é, Celina já é um espírito mais evoluído. Ele desencarnou, está do lado de lá. Desencarnado, ele tentou obsidiar a Celina. A grande questão, será que a Celina continuaria com ele quando ela desencarnar? Entenderam? Tem um casal. Um desses dois do casal é mais evoluído. Um vai na frente, desencarna. Digamos que seja o que é menos evoluído, como o caso aqui do Abelardo, marido de Celina. Será que quando ela voltar para lá vai querer ficar de novo com ele? O que vocês acham? E aí eu vou ser um pouquinho assim indiscreto, Vocês, as mulheres que estão aí assistindo ao estudo, se os seus maridos forem antes de vocês, ao desencarnar, vocês vão querer continuar com os seus maridos do lado de lá? Ou vocês querem ficar livres para seguir a vida? Que pergunta, hein? E se for o contrário? Os maridos que se forem e as mulheres ficarem? Depois que as mulheres se forem, O contrário daquilo que eu disse. Na verdade, me embolei todo aqui. As mulheres indo primeiro, os maridos que se forem vão querer continuar lá, as mulheres vão querer continuar, enfim, o casal vai querer continuar junto.
que vocês acham? Os casais continuam juntos? Ou eles se separam do lado de lá, né? E aí, então, essa é a conversa do André Luiz com o mentor. E vai acontecer o seguinte: tudo depende do amor sincero, verdadeiro. Se existe uma ligação de amor entre dois seres, e eles aqui são marido e mulher, se essa ligação é de amor mesmo, dependendo da vontade dos dois, eles podem continuar unidos do lado de lá. Mas é uma união talvez um pouco diferente do lado de cá. Eles vão reencarnar, podem reencarnar juntos novamente? Podem. Mas pode ser que seja determinado para eles, ou que cada um escolha ter encarnações separadas para depois se unirem mais à frente. Ou encarnarem, mas não necessariamente como marido e mulher, podem vir como irmãos, pai, mãe, filho, filha, na mesma família, entendeu? Porque existe uma ligação afetiva. Então, o Abelardo, no caso, continua ligado à esposa, a Celina, embora ela seja mais evoluída. Entre os dois, na verdade, existe um amor sincero dela com relação a ele também, tá? Então, o Abelardo, o marido, encontra na Celina até incentivo para o trabalho, para a recuperação dele, né? E aí André Luiz vai perguntar para o mentor, mas na posição de espírito desencarnado, ele, né, o Abelardo, chega a participar do templo doméstico? A resposta: tanto quanto lhe é possível. Por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu. E por esse motivo, o lar terreno, com a ternura da esposa, que é Celina, é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. Diariamente se entrega ao serviço árduo na obra assistencial. Quer dizer, do lado de lá, ele está trabalhando já arduamente em favor de companheiros ensandecidos, mas descansa, sempre que oportuno, no jardim familiar ao lado da companheira. Uma vez por semana, acompanha-lhe o culto íntimo de oração. Ele firme associado nas tarefas mediúnicas. Quer dizer, ele está sempre presente no Evangelho no Lar, da Celina. Ele auxilia a Celina no trabalho mediúnico. E ele vai dizer aqui, são infinitamente amigos. Quer dizer, são duas almas que, embora ele seja menos evoluído, tenha cometido erros, os dois são dois espíritos muito amigos, muita afinidade, embora a Celina esteja mais adiantado. Então, ele sonha em receber a esposa com novos títulos de elevação, quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Aí André Luiz vai perguntar, mas isso, porém, é comum? A separação dos casais é apenas imaginária? É a pergunta que eu fiz a vocês, né? E a resposta do mentor: um caso não faz regra, quer dizer, há exceções. Ponderou o assistente: onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Na maioria das situações, a morte do corpo físico somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar. Ou seja, muitos casais estão casados ainda, mas na prática estão separados. E quando acontece o desencarne de um, simplesmente esse laço aí de vez é rompido, porque não há maior afinidade entre os dois, embora estivessem casados. Nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico se retira da prova que se submeteu à maneira de devedor que atingiu a paz do resgate. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua, sublime.
em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Ou seja, quando existe amor mesmo, quando um se vai para o lado de lá e o que ficou aqui, ainda que case de novo, se a união entre aqueles dois era uma união firme, sincera, ela continua, ela prevalece. E é isso que realmente acontece. Desculpem a pergunta que eu fiz, e no caso de vocês, né? Isso é muito particular, mas é para a gente refletir, né? O quanto o nosso coração bate pelo aquele que deveria ser o ente querido, mais próximo de nós, juntamente com filhos, né? Pai, mãe, que é o marido, a mulher, né? O esposo, a esposa. E aí eu vou falar aqui para vocês algo, abrindo um parêntese. Tipos de casamento. Nós temos uma obra do Martins Peralva, que é Estudando a Mediunidade, que inclusive diz respeito a nos domínios da mediunidade. E ele destaca nessa obra diferenças espirituais relevantes entre os casais e classifica o casamento em 5 tipos. Então, vocês que são casados e casadas, prestem atenção, porque eu vou falar os tipos de casamento e depois o que caracteriza cada um, para vocês verem onde vocês se encaixam, onde vocês acham que o de vocês se encaixa. Existem os casamentos, pela classificação do Martins Peralva, acidentais, provacionais, sacrificiais, afins, quer dizer, de afinidade superior, e os transcendentes. Vamos ver o que é cada tipo de casamento desse? Os acidentais são aqueles decorrentes de um encontro de almas com pouca evolução, almas inferiorizadas, atraídas momentaneamente e sem identificação de ascendência espiritual. Podemos identificar este tipo de casamento entre pessoas que se encontram, mas não apresentam comprometimento espiritual anterior. Quer dizer, o casal se encontra aqui, mas não tinha anteriormente nenhum comprometimento para esse casamento. Não sendo tal união programada pela espiritualidade para acontecer na vida atual, decorrendo de imprevisto e casualidade. Atualmente, este casamento ainda é muito comum. Alguns dos fatores a ocasionar a ocorrência desse tipo de casamento são a atração momentânea, onde predomina a sensualidade. É aquela pessoa que bate o olho na outra, acha muito bonita e a atração física prevalece. E eles, muitas vezes até apressadamente, decidem casar. Os interesses pessoais ou financeiros é outra situação que ainda acontece muito conhecido nas épocas, né, anteriores da humanidade, fuga do lar em decorrência de dificuldades domésticas, união imposta, como as decorrentes de gravidez fortuita, fulano engravidou a menina, o pai obriga a casar. É um tipo de união, né? Vaidade, com uma necessidade para se casar, para se sentir bem, mostrar à sociedade e outros sentimentos assim. Agora, tem os casamentos provacionais. Então, como seriam os provacionais? Observamos um reencontro de espíritos para reajustamento, condição indispensável à evolução de ambos. São os mais frequentes em um mundo considerado de provas e expiações, como a Terra, razão pela qual, não raro, verificam-se dificuldades de relacionamento entre os cônjuges, desarmonia, desconfiança e tantos outros conflitos morais, podendo mesmo, se não devidamente trabalhados, causar tragédias familiares. Então, os provacionais, lembra num estudo anterior que nós tínhamos aqui um casal, marido e mulher, e tinha um espírito obsessor do lado de lá. Esse espírito obsessor foi o pai dessa mulher e, na verdade, essa mulher do casal assassinou o pai em outra vida. E o marido dela, né, nessa vida anterior, foi quem insuflou a ela a ideia de dela assassinar o pai.
Então, os três tinham alguma coisa em comum. Esses dois que estão encarnados é um casamento provacional. Eles têm ligação com aquele espírito que, aliás, ela engravida e aborta, lembra disso? Então, perdeu a oportunidade de reconciliar com aquele pai. Então, casamentos assim, com diferentes graus de, vamos dizer assim, de dificuldade, histórias não tão densas como essa acontecem, de reajustes. Então, aqueles espíritos se reencontram e surge algo em cada um, interesse de um pelo outro, e aí eles se unem porque tem alguma coisa para resolver juntos. E diz o Martim Peralva, então, que esse tipo de casamento, o provacional, é o mais comum no planeta de prova e expiação. Este casamento decorre da misericórdia divina a oportunizar o cumprimento da lei de causa e efeito por meio de um convívio diário com aqueles corações compromissados, contribuindo para aflorar o perdão, o amor sincero, verdadeiro e fraternal nas lutas comuns da vida. Para a conquista dos objetos almejados, estes casamentos são planejados na espiritualidade, constam do plano reencarnatório. Quer dizer, esses casamentos provacionais têm um planejamento reencarnatório. A espiritualidade superior trabalha para que os espíritos possam se encontrar e se apaixonar, sendo magnetizados e hipnotizados, pode-se assim dizer, permitindo encantarem-se um pelo outro, sem a interferência e a lembrança das antipatias do passado. É lógico que eles não lembram dos dramas do passado. Sem a caridosa contribuição do plano superior, o antagonismo do pretérito, do passado, mesmo que de modo intuitivo, far-se-ia presente, não permitindo a atração entre os espíritos e o casamento provacional. A espiritualidade, portanto, une estes corações para modificarem, pelo convívio diário, a animosidade do passado em laços de fraternidade e de amor. Isso me lembra, sabe o quê? Aquela história do Cupido, que dá uma flechada num, dá uma flechada no outro. Simbolicamente seria a espiritualidade, né? Aproximando aquele casal, de alguma forma, porque eles têm algo a resolver. É um casamento provacional. E aí? O casamento de alguém aí é provacional? E isso não precisa comentar, não. A não ser que alguém queira, tá bom? Porque é muito pessoal. Mas são muito comuns, viu, os provacionais. E isso explica muita coisa, né? Muita gente fica sonhando com aquele casamento perfeito e tal. Talvez num plano mais elevado isso aconteça. Mas todo casamento é experiência, toda a gente tem que ver de forma positiva, né? A não ser quando um dos dois é muito duro com o outro. Posteriormente ao casamento, o encantamento inicial vai se fragilizando, ele diz aqui, né? E aí vão aparecendo as mazelas, e aí o casal tem que tolerar um ao outro, se resignar, a suportar certas coisas, e aí vem muitas tristezas, muitas dores, mas fica também muitas lições, tá? Então, esses são os casamentos profissionais. Mas o Peralva também fala dos casamentos sacrificiais. O que seria isso? Quando Deus permite um reencontro de uma alma iluminada com a alma inferior. O espírito é muito mais evoluído que o outro, e Deus permite que eles se encontrem, né? Isso é o sacrificial. Com o objetivo de redimir aquela que se equivocou durante a caminhada, havendo assim a aproximação de almas espiritualmente opostas, uma mais esclarecida, voluntariando-se para auxiliar a retardatária na ascensão espiritual, sendo por isso mesmo um sacrifício. Você tem dois espíritos, um é muito mais elevado que o outro. Esse mais elevado topa reencarnar com aquele muito menos elevado para se unirem, e esse daqui colocar para cima aquele outro espírito, ensinar coisas, espiritualizar, passar amor. E aí é um sacrifício para esse que vem numa condição mais elevada. O outro recebe muito, né? E normalmente é aquele casamento em que um doa muito e o outro suga um pouco.
e aquele que doa, às vezes sente o drama, né? Às vezes a pessoa não se sente tão amada, ela tem que fazer muita força para esse casamento continuar, mas justamente por ser um espírito mais elevado, ele suporta mais aquela situação. E às vezes o inferior não reconhece a ascendência moral de um ou de amor, e às vezes ainda desfaz o casamento. E aquele que veio em sacrifício, às vezes fica sozinho. Quando não, conseguem ir até o final, né? E é uma grande vitória para essa alma que veio em sacrifício, principalmente quando consegue colocar o outro para cima. Então, esse seria o casamento sacrificial. Nessa situação, a alma iluminada retorna com aquele coração amado para, através do amor, do exemplo, da renúncia e da resignação, estimular-lhe a caminhada para Deus. Uma alma já se encontra iluminada pelas lutas redentoras, mas a outra ainda precisa de luz para deixar as trevas, sendo o Evangelho o caminho a nos conduzir durante esta jornada evolutiva, sendo estimulante da harmonia e do amor fraternal. Tem outro tipo de casamento. Hoje eu estou discorrendo sobre os casamentos. Quem for solteiro aí, fica de ouvidos atentos. E quem já for casado ou tivesse separado, serve para reflexão. Os chamados casamentos afins. Opa, tem um casamento afins. Explica-nos o autor, o Martim Peralva, né, de Estudando a Mediunidade, são aquelas uniões decorrentes da lei de afinidade, quando espíritos amigos reencontram-se para a consolidação de afetos. Então, são dois espíritos amigos. Então, vamos consolidar isso, vamos fazer alguma coisa juntos, eles reencarnam. Verifica-se aqui a reunião de almas mais esclarecidas espiritualmente e que se afinam no amor, na amizade e na comunhão com as leis divinas, permitindo o casamento a consolidação dos laços de afeição. Na Terra, pela condição ainda muito imperfeita de seus habitantes, o número de casamentos afins é bem mais reduzido, mas não deixa de existir. Quer dizer, os provacionais são a maioria deles, né? E tem aqueles primeiros que são, assim, casuais. Foi só na aparência, casou, normalmente não dura muito tempo, né? Encontrou, não estava planejado aquilo, também acontece. Mas os provacionais tem muitos. Os afins já é menos. E tem os transcendentes, esses são mais raros ainda, né? O que são os casamentos transcendentes? Bem mais raros, se comparados com os afins, decorrem de almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais, segundo se verifica na sequência das observações feitas por Martim Peralva. Podemos afirmar, dar-se o reencontro desses espíritos no plano material, objetivando realizações em prol da humanidade, com uma finalidade superior, muito além do nosso entendimento. Quer dizer, existem também esses casamentos transcendentes, né? E fica aí, então, para reflexão de vocês, os tipos de casamento. Mas, embora isso possa gerar alguns risos, né? Mas deve gerar muita nossa reflexão, porque é muito sério, viu, isso. Vamos imaginar o seguinte, que um mundo mais evoluído, um mundo de regeneração, é lógico que os provacionais praticamente deixam de existir. Olha que coisa boa, já de um mundo de regeneração mais evoluído e nos mundos mais avançados. Porque os espíritos são mais sinceros, mais abertos, são mais amorosos, então se respeitam mais, se doam mais um para o outro, porque casamento tem muito isso, né? O casamento legal é aquele que um se doa muito para o outro, se coloca no lugar de outro, até algumas imperfeições aceita, né? Qualquer discórdia é logo resolvida. Então, é um casamento já mais feliz, né? Então, vamos pensar assim, nos mundos onde não existe mais provas, muito menos expiações, os casamentos não serão mais provacionais, a maior parte deles, pelo menos, né? Serão casamentos de almas afins,
e casamentos transcendentes, de espíritos que vêm, né? Dizem que o Emmanuel está reencarnado desde o ano 2000. E vocês devem conhecer lá da obra Há 2000 anos que Emmanuel foi o senador Públio Lentulus, que era casado com Lívia. E Públio Lentulus se errou demais com Lívia, que é um espírito mais elevado que Emmanuel. Será que Lívia vai reencarnar? Seria um casamento transcendente de dois espíritos que vêm há 2000 anos juntos. E Emmanuel até então teve algumas reencarnações, mas não junto com Lívia, pelo que nos consta. Será que nessa encarnação Lívia já veio ou virá para reencontrar Emmanuel? Seria um exemplo de um casamento transcendente, creio eu. Bom, então o verdadeiro amor é a sublimação em marcha através da renúncia, diz André Luiz. Quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. E aí eles estavam levando essa conversa, né, quando chegaram Abelardo e Celina. Abelardo desencarnado e Celina desdobrada. E os dois, olha o casal aí de novo, Abelardo está desencarnado e aquela esposa que ele sonha voltar a reencontrar com ela e ter uma outra encarnação, ainda está encarnada, mas é médium extensiva. E eles estão aqui com esse grupo espiritual com André Luiz. Então, Celina desdobra, vai encontrar com esse marido que desencarnou antes dela, ela ainda está encarnada, e os dois vão trabalhar junto no mundo espiritual. Para quê? Para atender aquele desejo de Abelardo de ajudar o Libório, lá do capítulo 7, aquele que deixou a mãe, foi para o carnaval, depois chegou na quarta-feira de cinza, foi para o chuveiro, desencarnou, e a mãe toda doente, nas últimas, largada por ele lá. E ele desencarna, cheio de remorso, todo enlouquecido, né? E o Abelardo se prontificou a ajudar esse Libório e Celina vai ajudar nessa empreitada, vamos dizer assim. Então eles vão lá mergulhar numa região do umbral, né? E o marido de Celina vai levá-los até uma construção, já numa região próxima das trevas, onde eles recebem esses espíritos muito doentes, né? Então eles entram nessa casa, descreve aquela região feia, e a casa está repleta de psicopatas desencarnados. Imagina só o ambiente. É lá onde o marido de Celina está trabalhando. Então, eles alcançaram o leito em que estava Libório. E ele está lá com aquele olhar esgazeado, distante, indiferente, né? Mostrando o semblante dos loucos. E ele demonstrava uma angústia tremenda. E ele, o Libório, ainda estava vampirizando uma encarnada. Então, ele está ligado mentalmente a esse espírito que ainda está encarnado numa perseguição recíproca, né? E esse espírito que está encarnado, médium, mas é uma dessas mediunidades de provação torturante, né? Então, parecia registrar uma tempestade interior pavorosa. Tudo indica a vizinhança da irmã. Quer dizer, eles estão lá no plano espiritual e percebem que aquela que ele está vampirizando está chegando lá. Certamente desdobrada, né? Porque ela está encarnada ainda. Mal acabara o orientador de formular o seu prognóstico e a pobre mulher, desligada do corpo físico pela atuação do sono, apareceu à nossa frente. E o que ela fala? Libório, Libório, por que te ausentaste? Não me abandones. Então, uma obsessão recíproca. No caso também, a da encarnada por desencarnado. É um obsidiando o outro. Pode acontecer isso? Pode. Um desencarnado é obsessor da encarnada. É o caso dele lá, Libório. Mas ela também é obsessora dele. Obsessão mútua.
regressemos para a nossa casa, atende. Aí o Hilário vai dizer, o que é que nós vamos aqui, né? Não será essa criatura que foi lá na casa, porque essa mulher foi na casa espírita pedir ajuda, né? Aí o mentor vai dizer, mas ela não está interessada no reajustamento da própria saúde, não roga socorro à instituição que frequenta, né? E o Aulus vai dizer, isso é o que se julga que ela quer, né? Mas ela, na verdade, se alimenta com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado. Ela é obsessora também daquele, se apega a ele. E vai dizer mais à frente, isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros, sob vigorosa fascinação mútua, até que o centro de vida mental se lhes altere. É por este motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores, né? E aí, Dona Celina, quando essa mulher desdobrada vê a Dona Celina, que também está desdobrada, ela se enche de ciúme. Quer dizer, são duas encarnadas desdobradas. A Celina está indo lá para ajudar o Libório e a outra vai para obsidiar o Libório. Quando essa que é obsessora vê a Celina, fica cheia de ciúme. Olha o diálogo. Quem é esta mulher? Dize. Aí nossa abnegada amiga avançou para ela, a Celina, né, com simplicidade, e implorou. Minha irmã, acalme-se. Libório está fatigado, enfermo. Ajudemo-lo a repousar. A interlocutora não lhe suportou o olhar doce e benigno e, longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo, a que se associara, enseguecida de ciúme, gritou para o enfermo palavras amargas, que não seria lícito reproduzir. Imagino que ela não falou. E abandonou o recinto em desabalada carreira. Quer dizer, Celina está lá para ajudar, ainda escuta os desaforos, né, da esposa encarnada do Libório, que está lá nos umbrais, e que trabalho de amor, né? Quanta paciência, coisa que a gente precisa desenvolver, a paciência. Aí o assistente vai falar, como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. O despeito da visitante encontrando Celina, junto do enfermo, dá-nos a tréguas valiosas, de vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Quer dizer, ela foi lá como obsessora do marido, que está no umbral, e ela, quando vê Celina, fica tão destrambelhada que ela volta. Então, eles ganham tempo para tratar do Libório. E ele vai dizer assim, o mentor, né? Quando acordar no corpo carnal pela manhã, nossa pobre amiga lembrar-se-á vagamente de haver sonhado com Libório. Então, o Hilário, o companheiro de André Luiz, que está aprendendo lá com ele, vai dizer assim, o que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. E é verdade, né? A espiritualidade trabalha com um grande amor por todos os que necessitam de auxílio. O Libório é um exemplo, né? E a própria esposa dele, que está aqui do lado de cá, sendo vampirizada por ele, Libório, e que, por outro lado, também vai lá, né? Obsidiar o Libório. E Celina, querendo ajudar, né? Sofre algumas agressões aqui dessa esposa dele, que vai acordar no dia seguinte e só vai lembrar que sonhou com Libório. O que acontece conosco, hein? O quanto nós somos ajudados? O que será que nós já fizemos no passado? Será que somos já uma alma mais redimida, trabalhando no bem? Será que ainda somos muito cabeça dura? Será que a nossa história de uma encarnação passada é uma história feliz? Ou nós temos uma história assim como essas que nós estamos aqui
tendo a felicidade, né, de conhecer, felicidade porque nos ajuda, né? Então nós temos que ser muito gratos ao Libório, a todos, mesmo os obsessores, né, que nos ensinam. O Chico Xavier falava, né, que ele agradecia os obsessores. Chico Xavier tinha obsessor, viu? Porque eles eram grandes professores dele. O Divaldo também. Quem é que lembra do filme do Divaldo? Aquele obsessor o tempo todo em cima dele, até que a espiritualidade manda um bebezinho todo deformado, que vai lá para a mansão no caminho, o Divaldo acolhe aquele bebê. E quem é esse bebê? Tinha sido a mãe desse obsessor do Divaldo. E é ali que ele se dobra, ali ele sente que aquilo que o Divaldo falava, né, que amava aquele obsessor, que aquilo era verdade. E ver a mãe nos braços de Divaldo, e o Divaldo se prontificando a amar como uma filha de verdade, e efetivamente é uma filha, porque é o laço de amor que importa, isso foi demais para aquele obsessor, né? Vendo a mãe sendo resgatada pelo Divaldo. Qual será a nossa história, gente? O que importa é o seguinte, vamos desde já escrever uma história mais bonita, né? Nós temos o livro da nossa vida. Todas as páginas anteriores estão escritas. Cada encarnação é um capítulo, cada passagem nossa para o mundo espiritual é outro capítulo, nosso retorno para cá outro capítulo, e nós estamos agora escrevendo mais um capítulo. Numa próxima encarnação, ou na vida espiritual, quando nós lembrarmos do que nós escrevemos nesse capítulo dessa existência, qual vai ser a nossa lembrança? Uma lembrança boa. Nós vamos ver uma pessoa que se esforçou, que cresceu, que evoluiu, que plantou o bem, que suportou as dores, que levou consolo. Que tipo de pessoa? Ou nós vamos ter muita coisa para nos envergonharmos ainda? Nossos deslizes, nossos erros, né? O que importa é o seguinte, cada dia é uma oportunidade nova. Então, estamos aqui, vocês estão assistindo esse estudo hoje, quando acabar esse estudo, a vida continua para todos vocês. O que vocês vão fazer no dia de hoje? E amanhã, o que farão? Né? Então, planejem um pouquinho a vida também. É importante viver o agora. É importante planejar o dia seguinte, a semana que vem. É importante planejar, mas viver bem o dia de hoje. Não empurrar para amanhã aquilo que você poderia fazer hoje, principalmente no que se refere às coisas do lado moral, a necessidade de pedir perdão, a necessidade de perdoar. Já que nós falamos aqui de casamento, vocês que porventura não tiveram um casamento feliz, não estão tendo, ou já tiveram, se separaram, façam prece pelo outro. Se existe algum motivo de ódio, de remorso, tenta vencer isso. Não leva para o lado de lá. Tenta entender o que aconteceu. Se você errou, se perdoe. Se for o outro que errou, perdoe. Se você está em dúvida, tenta tirar do coração qualquer... Olha, nós estamos numa fase de mudança de paradigma. Vocês são filhos de Deus, filhas de Deus. Então, tudo que for motivo de vergonha, de dor, de remorso, vença isso. Né? Vamos assumir um compromisso conosco de, por mais dolorosa que possa ser a situação de cada um, seja com relação a casamento, problema de saúde, que é uma coisa grave, né? Condição financeira, desemprego, desilusões, tudo vai passar. Como disse o Chico, né? Tudo passa e vai passar mesmo. Eu sei que quando o espinho está no pé, dói para burro e a gente grita de dor. Mas mesmo gritando de dor, vamos ser aqueles que vamos estender a mão para o outro e vamos assumir um compromisso de superar essa dor e colocar amor no coração, desenvolver as virtudes, né? E essa vida é uma grande lição. Então, vamos estudar melhor essa lição, essa vida, vamos nos conhecer mais e vamos tentar vencer
mais influências que talvez sejam para o nosso erro, porque conforme nós vimos, obsessão é uma questão de sintonia. E muitas vezes o obsediado é aquele que foi obsessor do outro lado ou em outra vida. Então vamos virar a página. Esse livro já está escrito até hoje. O restante das páginas estão todas em branco. Vamos escrever capítulos mais felizes? Nós sabemos o que nós precisamos para isso, né? Basicamente, duas coisas: conhecimento e amor. Principalmente o amor, no desenvolvimento das virtudes, da humildade, do perdão, da caridade e até de querer bem ao outro, o amor como nós o entendemos. O próximo capítulo é o capítulo 15, eu vou pelo menos iniciar, porque nós temos uns minutinhos, fala das influências dos vícios. De novo, mostra a força da influenciação espiritual. E eu vou até, antes de iniciar esse capítulo, vou deixar para a semana que vem, mas lembrar uma pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí, sem avançar no capítulo, é melhor mesmo deixar para a próxima semana. Se os espíritos nos influenciam, influem na nossa vida, que tipo de influência nós estamos sofrendo, hein? Nós estamos deixando nos influenciar por espíritos inferiores, sofredores, estamos sintonizados com eles? Ou nós já estamos mais sintonizados com espíritos mais elevados? É aquilo que eu digo, no dia a dia, a gente passa por tantas situações difíceis, o mundo que nos cerca parece ser tão duro, tão cruel, né? Porque ainda é formado por muitos desses espíritos que estão reencarnados, que ainda estão muito voltados, não despertaram, estão muito voltados para o mal, não despertaram para uma realidade espiritual, não despertaram para o amor, muitos deles não estão nem aí para Jesus, para ninguém, né? Então, nós estamos vivendo um momento da transição, repetindo muito isso que é importante, da separação dos espíritos. É um momento muito turbulento, muito difícil. Nós vamos viver tempos ainda conturbados, mas tudo isso vai passar. Com uma visão espiritual de que a vida continua, o que eu sinceramente fico pensando, para mim, eu quero aproveitar bem o tempo que me resta, não sei quanto tempo me resta aqui, queria aproveitar bem esse tempo, apesar das minhas imperfeições, que ainda são muitas, eu queria tentar ajudar quem eu pudesse, eu queria muito me ajudar mais, eu mudar certas coisas em mim, trabalhar ainda mais no bem, né? Ajudando as pessoas, aprendendo mais. Nós somos muito ignorantes ainda, amando mais e fazendo o que eu puder fazer de melhor por mim e pelos que me cercam. Eu desencarnar de consciência tranquila, me perdoando de eventuais erros. E uma coisa que eu peço sempre muito, reencontrar com meus entes queridos, as pessoas que eu amo, que conviveram comigo na família, fora da família. Eu dou muito amor às amizades, muito valor às amizades. E dou muito amor também. Eu gosto muito dos meus amigos e amigas, embora eu não, às vezes, não externe muito isso. Mas eu acho que vocês todos têm que pensar nisso, né? Aproveitar bem o tempo aqui. E o dia que partirem para o lado de lá, que ainda falte muito, mas que vá de consciência tranquila, né? E possa justamente olhar para trás falando, caramba, quantas coisas eu superei nessa encarnação, como eu melhorei em vários aspectos, e ter aquela certeza, caramba, quando eu reencarnar agora de novo, vai ser num mundo regenerado, que eu ajudei a construir. Agora eu sei que vou ter uma existência bem mais feliz do que as outras. Acabou o tempo de provas, né, de expiações. Então vai ser um mundo fascinante, de uma tecnologia que vai ser usada em favor da humanidade, da natureza, um mundo de espíritos regenerados que se amam. O casamento não vai ser mais provacional, se por um acaso esse
tiver sido provacional, vai ser aquele de almas afins, né? E quem sabe, se não agora, mais à frente, daquelas almas já engrandecidas, vamos sonhar um pouco também com as coisas boas, né? Jesus está no leme dessa nau chamada Terra, ele sabe o que faz, Francisco, toda a espiritualidade trabalhando bastante, então vamos ter esperança num mundo melhor, mas vamos ter a certeza de que nós estaremos melhor por dentro, no nosso coração. O nosso tempo está se encerrando, né? Eu deixo muitas questões para a reflexão de todos. Eu acredito que nós estamos vivendo tempos magníficos, apesar de toda a dor que nos cerca, porque é mesmo na dor que nós mostramos quem nós somos. Então, todos vocês que estejam passando por dores, dificuldades, tenham força, né? Acreditem na capacidade de vocês de superação, não se esqueçam da força mental, força do pensamento, muita vontade, não se dobrem a pensamentos inferiores, busquem ajuda, busquem os amigos, aqueles familiares que vocês confiam e coloquem o sentimento de amor para fora. Não tenham receio de se expor. As pessoas estão muito assim, né? Com muito receio de abrir as guardas, tão cansadas que estão de levar a cacetada. Isso acontece muito nas relações, né? Muito difícil. Relacionamento no mundo de provas e expiações. Mas tudo vai melhorar, gente. Nós estamos num processo muito grande de mudança. Nós estamos assistindo aqui como que a espiritualidade superior não desiste daqueles que estão mais abaixo, né? Então vamos agradecer muito a Dr. Bezerra, a Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, que são nossos mentores. Como eu digo, agradecer muito a Ismael. Imagina o trabalho de Ismael, mentor espiritual do Brasil, meu Deus. Agradecer a Maria, né? E ao nosso querido, gigantesco Jesus, governador espiritual do planeta, espírito puro, ligado a Deus. Esse nos ama de uma maneira que a gente não compreende ainda. E que esse amor de Jesus fique com todos vocês nesse encerramento de hoje. Obrigado aí pela atenção, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.